Capítulo 16. Infortúnio. Anxiao acordou na manhã seguinte totalmente recuperado. Irmão Wan, você acordou. Cumprimentou o Xuanjun, que fazia seus exercícios matinais fora da tenda. Embora Anxiao não estivesse disposto a se despedir do casal bondoso, ele sabia que precisava ir embora. Estou em dívida com você. Infelizmente, preciso sair agora. Eu vou retribuir no futuro. Eu fiz algumas panquecas. Você pode comê-los durante a viagem? Disse An ao entregar um pequeno pacote para Anxiao. O calor das panquecas fluiu para as mãos de Anxiao, ressoando em seu coração. Dormi bem ontem à noite. Obrigado por tudo. A hectares. Não mencione isso. Apenas ajudando um irmão necessitado, respondeu o Xuanjun com sinceridade. Anxiao foi recolher seus pertences. Quando foi buscar o feixe de armas, percebeu que a folha que colocara sobre ela na noite anterior havia caído. Alguém tocou nas minhas coisas. Isso não é possível. O Xuanjun ficou alarmado. E eu não? Espere. Wu Fei, traga sua bunda aqui agora. Wu Fei, que estava espionando atrás da tenda, saiu. Você novamente? Wu Fei desviou os olhos para o chão. O Xuanjun chutou seu sobrinho na bunda. Você roubou de novo? Devolva agora mesmo. Wu Fei mordeu os lábios e a contragosto tirou uma arma 73 Wasp de suas roupas. Irmão Wan, faça o que achar adequado. Esse garoto merece uma surra. Tudo bem, tudo está bem. Desde que eu pegue a arma de volta, minhas armas vão trazer infortúnio para você. Anxiao suspirou aliviado. Que estejamos fadados a nos encontrar novamente. Adeus, disse Anxiao. Tome cuidado, concordou o Xuanjun. Anxiao pegou sua mochila e partiu. Jamais esquecerei essa gentileza, pensou consigo mesmo. O bastardo finalmente se foi, disse Wu Fei com alegria. E, ele não percebeu que eu roubei duas armas. Ele deslizou para o fundo da tenda onde havia escondido a outra arma em uma caixa. Mesmo se ele voltar, eu só tenho que negar que estou com ele. Mas, porque essa arma não tem gatilho. Ponto. O mapa que Anxiao obtivera fora desenhado de maneira grosseira. No entanto, Anxiao foi capaz de aprender sua posição atual e isso foi suficiente. Ele estava atualmente no país de Star Dragon, e por suas estimativas, levaria apenas mais 3 dias para chegar à estrada principal. Lá, ele poderia pegar uma carona para a cidade. À tarde, Anxiao encontrou um lugar para comer e reabastecer sua energia. Ao desempacotar suas armas para devolvê-las à mochila, ele repentinamente descobriu que algo estava errado. Parece que falta uma arma. Anxiao recontou para confirmar suas suspeitas. Ele imediatamente dissipou qualquer pensamento de almoço e apressadamente fez as malas para pegá-lo. O número 1 e seus homens chegaram ao acampamento logo depois que Anxiao partiu. Eles cercaram os andarilhos e os estavam sob a mira de uma arma. Alguém viu este homem, nu. Projetou um rosto holográfico no ar usando um dispositivo em seu pulso. Não era outro senão Anxiao. Não, nunca o vi antes. Todos negaram pelo visto. Eles sabiam que a organização germinal não ousaria fazer nada contra eles. Wanderers eram uma facção neutra, e tanto as 6 nações quanto a organização germinal estavam sempre tentando ganhar seu apoio. Apenas um andarilho estava tremendo incontrolavelmente por algum motivo. O número 1 estava de péssimo humor, tendo perseguido Anxiao por 7 dias antes de chegar a este acampamento. Se as pessoas aqui não tivessem visto Anxiao, isso significava que ele tinha ido na direção completamente errada. Retirar, ordenou o número 1. No entanto, quando estava prestes a embarcar no carro, ele percebeu o tremor de Wu Fei. Traga essa criança aqui. Wu Fei foi arrastado para o primeiro lugar. Grauzun semicerrou os olhos para ele e perguntou, você conhece essa pessoa? Não, eu não. Wu Fei balançou a cabeça repetidamente. Grauzun notou um contorno fora do lugar em suas roupas e ordenou, reviste seu corpo. Wu Fei foi pressionado ao chão e assistiu com horror quando o 73 Wasp foi tirado dele. Esta é uma das nossas armas, exclamou o número 1. Ele ergueu a arma para a multidão e gritou. Zero obviamente esteve aqui. Como vocês se atrevem a tentar mentir? Você quer morrer? Falar. Onde ele foi? Os errantes aterrorizados começaram a olhar para a pessoa que falara pela primeira vez com Anxiao. Kailu estava agachado no canto como um avestruz. O que vocês estão olhando para mim? Tudo o que fiz foi vender algumas coisas para ele. Pergunte ao Xuanjun. Ele definitivamente sabe. O Xuanjun levantou-se lentamente no meio da multidão. Não sei, declarou ele. Kailu, querendo jogar fora as suspeitas sobre ele, retrucou, como você pode não saber? Você o deixou passar a noite na sua casa. O rosto do nu escureceu. Os outros andarilhos começaram a instar o Xuanjun a dizer a verdade. Apresse-se e diga o que você sabe. Você quer que morramos por causa de algum estranho? O Xuanjun amaldiçoou Kailu baixinho antes de respirar fundo para se recompor. Essa pessoa foi naquela direção, disse ele, apontando para o lado oposto de onde Anxiao havia se dirigido. Você é muito bom, você, Bang. Um buraco apareceu na testa de Xuanjun. Ele caiu para trás e caiu no chão com um baque forte. Wu Fei gritou ao ver seu corpo sem vida. Assim, o número 1 olhou para o cadáver de Xuanjun. Ele não hesitaria em matar qualquer um que ajudasse Anxiao. Velho. Ela não podia ver, mas ela podia ouvir exatamente o que havia acontecido. Ela se levantou da multidão e tentou localizar o marido. Bang. Sua cabeça explodiu. O corpo de An caiu no chão, pousando a um braço de distância de seu marido. Nu. Zombou. Pedi por isso. Wu Fei estava dilacerado de arrependimento. Seu único momento de ganância causou tudo isso. Todos os andarilhos ficaram atordoados, incapazes de compreender o que acabara de acontecer. De repente, o transmissor do número 1 se acendeu.
projetando uma holografia do rosto do chefe. Que diabos está fazendo? Quem te deu permissão para matar? O número 1 encolheu instantaneamente de medo. Ele começou a explicar rapidamente. Esses andarilhos mentiram para nós, então eu estava apenas tentando ensinar-lhes uma lição. Partiremos agora mesmo. Esqueça. Uma vez que você já começou, termine-o corretamente. Não deixe que notícias disso se espalhem. O número assinou com a cabeça e deu um sinal. Ponto. O crepúsculo havia caído. Anxial estava finalmente chegando ao acampamento. De repente, o cheiro de sangue encheu seu nariz, fazendo seu coração afundar. Estou atrasado. Anxial entrou no acampamento com uma visão horrível. Foi o resultado de um banho de sangue. Ele avistou os corpos sem vida de Xuanjun e An, fazendo-o tremer de raiva. De repente, uma figura começou a se levantar do chão. Foi o grande comerciante barbudo que tentou enganar Anxial. Kailu desmaiou no início do massacre e isso acabou salvando sua vida, antes que ele pudesse se alegrar. No entanto, ele percebeu que havia alguém olhando para ele. Quando viu que era Anxial, começou a tremer de medo. Anxial foi até ele e agarrou seu colarinho. Diga-me o que aconteceu aqui. Foi a Organização Germinal. A Organização Germinal. Eles nos mataram porque não lhes contamos para onde você foi. Ah, eles nos massacraram. Você deve se vingar por nós, por Xuanjun. Capítulo 17. Mate. Tosse. Anxial de repente ouviu outra pessoa fazendo ruídos fracos. Ele seguiu o som e encontrou o Fei, que estava crivado de 5 ou 6 buracos de bala. Ele estava à beira da morte. Quando viu a arma na mão de Fei, Anxial entendeu exatamente o que havia acontecido. Emoções confusas o encheram. Eu disse que a arma era perigosa. Mas você não ouviu. Fei agarrou-se à calça de Anxial com a mão trêmula. A visão dele chorando foi de partir o coração. Eu não deveria ter sido tão ganancioso. Eu me arrependo tanto. Eu estava errado. Eu estava errado. Fei ergueu um dedo fracamente para apontar para Kailu. Não acredite nele. Ele traiu meu tio. Fei espirrou uma grande garfada de sangue. Vou ajudá-lo a acabar com sua miséria, disse Anxial, balançando a cabeça. Rachadura. Não dê ouvidos a H. Antes que Kailu pudesse terminar a frase, Anxial disparou um tiro. Um buraco apareceu em sua cabeça. O corpo de Kailu caiu de joelhos. Todo mundo está morto. Você deve se juntar a eles também. Anxial fechou os olhos com força. Embora a intenção de matar de Anxial estivesse disparando, estava sendo contida por sua lógica, muito parecida com a de um tigre enjaulado. Quanto mais frio ele parecia, mais quente ele explodiria. Anxial foi até o corpo de Xuanjun. Seu dedo ainda estava estendido, apontando para alguns rastros de carros, exatamente o oposto de para onde ele tinha ido. O Xuanjun não o havia traído. O coração de Anxial doeu, mesmo até o fim. O Xuanjun cuidou dele, um estranho, sublinhado. Você ativou uma missão classe Vingança. Dica da Quest: elimine o esquadrão de assuntos de teste. Recompensa da missão: 15.000 de experiência. /vertical. Anxial deixou o lado do casal e entrou na tenda para recuperar o valioso mosquete de baioneta de Xuanjun. Por um segundo, pareceu brilhar e chamar Anxial. Você quer vingar seu parceiro, certo? Anxial pegou todas as armas de sua bolsa e colocou-as ao lado do mosquete de baioneta. Ele começou a desmontá-los e usar suas peças para remodelar o mosquete de baioneta. A montagem básica e o aprimoramento básico de Anxial eram ambos NV 10. Embora os nomes dessas duas habilidades fossem muito simples, elas eram habilidades indispensáveis de um mecânico. Sublinhado. Rifle de baioneta, modificado, nota média. Estatísticas básicas: dano, 66 a 69. Taxa de incêndio, 1,1 S. Capacidade da revista, 10. Alcance efetivo, 450. Potência de saída, 37. Estatísticas de bônus, mais 2 destreza. Comprimento, 0,86 metros. Peso, 8,3 kg. Refeito adicional, preciso. Refeitos do vento reduzidos. Refeito adicional, piercing, modificado para usar munição de grande calibre para maior penetração. Descrição: tem fome de vingança. /vertical. Anxial contou suas balas de atirador. Eram 25, todos saqueados de Silverblade. Como parecia haver apenas 2 carros, provavelmente não havia mais do que 12 inimigos. Anxial começou a perseguir a floresta. Ele sabia que seria impossível alcançar um carro, mas essa não era a intenção de Anxial. Havia uma grande chance de que eles percebessem que haviam mentido e voltassem. Consequentemente, Anxial planejou emboscá-los quando eles inevitavelmente refizessem seus passos. Embora se Anxial fugisse na direção oposta, ele seria capaz de se livrar deles de uma vez por todas. Uma voz interior lhe disse que ele se arrependeria. A busca em si era irrelevante. Isso era pessoal. Germinal. Cuspiu Anxial odiosamente. A floresta estava escura como breu à noite, tornando difícil até mesmo ver os dedos. Os lobos uivaram à distância. Anxial estava esperando por quase 3 horas. De repente, o som dos motores se aproximou. O rosto de Anxial se contraiu. 4 faróis apareceram à distância. Finalmente, murmurou Anxial calmamente. Ele colocou um dos óculos de visão noturna do Needle Squad e avistou o contorno de 2 carros. Ele então engatilhou o rifle e prendeu a respiração para mirar. Depois de 8 segundos, ele puxou o gatilho. Em um instante, a bala do franco-atirador viajou por centenas de metros para atingir um pneu do carro dianteiro, fazendo-o explodir. O carro bateu em uma árvore. Você ao menos sabe dirigir? Amaldiçoou o atordoado nu. Líder, o pneu explodiu. Como pode um pneu de baixa pressão explodir? Um dos membros do esquadrão se ajoelhou para investigar o pneu. Há uma bala alojada aqui. Ele exclamou de repente, emboscada. De repente, o agente mais próximo do Nu
Foi explodido na cabeça por uma bala de atirador. Seu sangue espalhou-se por todo o Nu. Abaixe-se. Ele gritou. Os agentes se jogaram rapidamente no chão. Seguiu-se um silêncio sufocante. Eles estavam todos apavorados. Apenas o Nu. Foi capaz de conter seus nervos e ele imediatamente chamou reforços. O Test Subject Squad foi fixado. Nenhum deles se atreveu a se mover. Quem está nos emboscando? Nenhuma ideia. Está tão escuro aqui. Ele deve ter óculos de visão noturna. O que fazemos agora? Apenas fique esperando. Eu acho. Até que os reforços cheguem. O número 1 explodiu de repente. Você é estúpido. Ele não vai escapar então? O inimigo é porque temos tanto medo dele. O que a organização pensará de nós? Os rostos de seus companheiros mudaram instantaneamente. É apenas um inimigo. Temos carros, armas e vantagem em números. Como podemos perder? Adicionado. Direito. Precisamos contra-atacar. Verifique a posição do atirador. Um membro do esquadrão reuniu coragem para se revelar, na esperança de atrair o atirador para revelar sua localização. No entanto, o atirador foi mais rápido do que ele poderia imaginar. Ele foi baleado instantaneamente. A força do impacto por si só fez seu corpo voar vários metros para trás. O número 1 sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é esse atirador divino? A morte do agente não foi em vão. Um membro do esquadrão foi capaz de pegar o flash da boca do rifle de Anxiao. Eu o encontrei. 300 metros ao sul. Entra no carro. Anxiao pôde vê-los se levantar e correr em direção ao outro veículo. Ele imediatamente entendeu o plano deles. Havia 7 inimigos exibidos na imagem térmica. Eles pareciam estar apostando na lenta taxa de tiro de um franco-atirador e estavam dispostos a sacrificar 1 ou 2 para chegar ao veículo. Anxiao decidiu não se apressar. Ele disparou calmamente mais 2 tiros para matar mais 2 deles antes que o resto pulasse para o veículo. O motor do veículo rugiu enquanto avançava em sua direção. De repente, a situação de Anxiao pareceu piorar. No entanto, ele ainda parecia calmo. A melhor tática, ele meditou, também é a mais previsível. Capítulo 18. Maior do que você imaginava. Vá para o inferno. Gritou o número ao pisar no pedal, sem perceber várias granadas penduradas no ar em seu caminho. O veículo parou repentinamente ao bater na corda que Anxiao havia amarrado entre 2 árvores. As 2 árvores foram quase arrancadas pela força da queda e os agentes no veículo foram jogados como bonecos de pano. Imediatamente depois, as granadas explodiram, incendiando a noite. O para-brisa à prova de balas foi fortemente rachado pelos estilhaços. Era uma armadilha simples, mas devastadora. Anxiao jogou fora os óculos de visão noturna assim que as granadas explodiram. O fogo da explosão deu-lhe toda a visão de que precisava. Ele começou a atirar. O rifle era tão poderoso que cada tiro fazia com que toda a parte superior do corpo de Anxiao estremecesse com o recuo. Anxiao estava atirando no para-brisa e, pelo padrão em que o para-brisa rachou, ficou claro que Anxiao estava mirando no motorista número 1. O número 1 cerrou os dentes e puxou a pessoa ao lado dele para usá-la como escudo. No instante seguinte, o para-brisa se estilhaçou e o cérebro do pobre coitado explodiu na sua cara. Saía do carro. Os agentes restantes pularam rapidamente do carro. Em sua raiva, o número 1 começou a atirar descontroladamente com uma submetralhadora. Seus companheiros seguiram cegamente o exemplo. Anxiao parou de atirar para recarregar. As balas passaram zunindo nos arredores de Anxiao. Mas Anxiao sabia que eles não sabiam sua localização exata. Eles estavam simplesmente em pânico. Ele esperou pacientemente que recarregassem. Os agentes logo perceberam que haviam agido precipitadamente. Mas era tarde demais. Anxiao agora tinha a iniciativa. Bang, bang, bang. Havia um ritmo estranhamente bonito nas fotos de Anxiao. Quando seus camaradas começaram a cair um após o outro, o número 1 começou a tremer. Enquanto atirava descontroladamente, ele gritou: "Quem diabos é você? Mostre-se." Sua confiança havia sido completamente destruída. Clique, clique, clique. Ele ficou sem munição mais uma vez. Mostre-se. De repente, Anxiao saiu para a clareira. Os olhos do Nu se arregalaram em choque. Se como pode ser, nunca, em seus sonhos mais selvagens, ele teria esperado que Anxiao contra-atacasse. Ele tinha, em sua arrogância, pensado com certeza que Anxiao estava fugindo para salvar sua vida. Apesar de todos os fatos provarem o contrário, ele se recusou obstinadamente a acreditar que Anxiao era melhor do que ele. Agora, finalmente ocorreu-lhe. Zero era muito mais forte do que ele. Seu falso senso de superioridade foi imediatamente substituído por ciúme. Eu sou a melhor cobaia. Você é o fracasso. Falha. Ele puxou uma arma e tentou atirar, mas Anxiao foi mais rápido. Uma bala de atirador rasgou todo o braço direito do Nu. Como o Nu lentamente se virou para olhar para o lado direito de seu corpo com horror. Anxiao atirou novamente, desta vez na perna do Nu, fazendo-o desabar no chão. Ele então levou um tempo para recarregar antes de continuar a mutilar seus membros restantes. O número 1 estava caído indefeso no chão enquanto olhava para Anxiao com ódio. Zero. Ele gritou roucamente, como um animal ferido. Fique quieto. Anxiao avançou até o número 1 para lhe dar um chute violento no queixo. Quer saber por que eu te deixei por último? Porque eu não quero que você desfrute de uma morte rápida. O número 1 estava se contorcendo no chão, incapaz de responder. O sangue jorrava continuamente de suas feridas. De repente, o dispositivo de comunicação em seu braço decepado acendeu. Uma holografia do líder apareceu no ar.
0. Chega, disse ele. Anxiao franziu a testa. Eu sou o líder da organização germinal. Ele apresentou. Você acha que pode realmente escapar de nós? Não importa aonde você vá, a organização germinal encontrará você. No entanto, posso lhe dar uma chance de viver. Quão? Perguntou Anxiao francamente. Volte para a organização obedientemente. Vou permitir que você retenha suas memórias. Você receberá uma posição que merece, respondeu o chefe. Ele estava realmente fascinado pela força de Anxiao. O rosto do Nu ficou lívido com as palavras de seu líder. Como ele poderia tratar 0 tão bem depois de todos os homens que ele matou? Anxiao olhou para o número 1 e respondeu zombeteiramente: Você quer me amarrar, mesmo depois de eu ter matado tantos de seu povo? Um monte de falhas. Não vale a pena lamentar por suas mortes, respondeu o chefe imediatamente. Nu estremeceu. O que te faz pensar que eu quero trabalhar com você? Estamos destinados a realizar coisas maiores. Junte-se a nós. O que há para hesitar? Oh, eu sei. É porque você ainda está insatisfeito com a forma como tratamos antes? Não seja tão mesquinho. Pense no quadro geral. Essas coisas são triviais quando comparadas ao nosso objetivo final. Anxiao respondeu friamente. Não tenho nenhum interesse em sua ideologia. Você matou meus amigos, então você é meu inimigo. Isso é tudo. Se você se recusar a se juntar a nós, não haverá um lugar para você neste mundo. Ameaçou o chefe. Vou destruir todos vocês, declarou Anxiao. Foi a única solução. O chefe caiu na gargalhada. Destruir-nos? O que você pensa que é? Você é apenas uma formiga pequena e lamentável que podemos esmagar quando quisermos. Matar alguns grunhidos humildes o fez pensar que agora é invencível? Infantil. Espere e veja então. O mundo é maior do que você pode imaginar. Anxiao balançou a cabeça e ergueu a arma. Ele disparou 3 tiros direcionados ao coração do Nu. O esquadrão de cobaias não existia mais. A máscara do chefe não escondeu sua fúria. Você vai se arrepender disso. Ele friamente avisou antes de encerrar a transmissão. Sublinhado. Você matou No. O sujeito do teste da experiência da Valkyria, ganhando 900 experiência. Você completou, Revenge, ganhando 15.000 XP. Barra vertical. Rachadura. De repente, o rifle de baioneta se desfez. O rifle de precisão SWP que Anxiao recuperou do esquadrão de cobaias tinha o pré-requisito da habilidade, Sniper. Então Anxiao desmontou para consertar o rifle de baioneta. Anxiao ganhou um total de 20.000 experiências esta noite. Como a organização germinal certamente viria atrás dele, Anxiao precisava encontrar um esconderijo. Na verdade, ele ainda estava muito fraco para enfrentá-los de frente. A riqueza de informações que ele trouxe do jogo foi seu trunfo. Para fazer bom uso dela, Anxiao precisava buscar a ajuda de um poder tão poderoso quanto a organização. As 6 nações, Stardragon, Maple, Teseu, Hylian, Esla e Ordina, uma vez que ele já estava em Stardragon, e eles eram os mais pacíficos das 6 nações. Não poderia haver escolha melhor. Capítulo 19, recompensa de $1 milhão. Missão classe A. Na manhã seguinte, o chefe, Ila, e um grupo de funcionários chegaram aos destroços da batalha. O chefe bufou friamente ao ver o cadáver do Nu. Lixo inútil. Todos eles estão mortos, relatou um pesquisador após reunir todos os corpos. O líder olhou pensativo para a cadeia de montanhas à distância. Emita uma recompensa em nome da organização. $1 milhão. Vivo ou morto. Ele ordenou de repente. Ila e o resto do grupo ficaram chocados com sua decisão. A organização germinal era o chefão do submundo, e eles não precisaram emitir uma recompensa nos últimos 3 anos. Era realmente necessário fazer isso para um humilde traidor? Meu líder, você parece superestimá-lo. 0 mal conseguiu escapar pela pele dos dentes. Que ameaça ele pode representar para nós? HMPH. Aquele desgraçado realmente se atreveu a declarar guerra contra nós? Então o farei pagar por sua arrogância. Eu vou esmagá-lo. Se 0 for capturado vivo, use todos os meios disponíveis para extrair seus segredos. Se ele for morto, então dissecar seu corpo para descobrir. E quanto a essas pessoas? Perguntou o pesquisador enquanto apontava para os cadáveres. O chefe estava prestes a ordenar que eles fossem eliminados quando um pensamento cruzou sua mente. Como está a preparação para o projeto do super soldado? Ele perguntou. A teoria básica foi aperfeiçoada. Estamos prestes a prosseguir com os testes em células e animais. Devemos ser capazes de remover quaisquer efeitos colaterais e realizar experimentos em humanos em 8 meses. Pule o teste. Prossiga com a experimentação humana imediatamente. Interrompeu o chefe. Os riscos são muito grandes. Somente cobaias de Valkyria podem suportar o procedimento, e não há muitas delas. Apressar as coisas pode ser improdutivo. A experimentação só pode criar bucha de canhão. Só a vingança pode criar verdadeiros monstros. Ele respondeu enigmaticamente. Ele é o sujeito perfeito, acrescentou, apontando para o número 1. O ódio alimentará. Nenhuma dor o impedirá de seu desejo de vingança. Eu o vejo. O pesquisador acenou com a cabeça. Chame a alma dele, ordenou o chefe a Ila. Ila exalou profundamente antes de levantar as mãos no ar. Eles começaram a brilhar em uma luz acinzentada quando a temperatura ambiente caiu instantaneamente. De repente, lamentos fantasmagóricos ressoaram em seus arredores, e o corpo do Nu pareceu responder aos gritos. Uma nuvem cinzenta e nebulosa de névoa começou a se materializar acima do número 1 antes de fluir para seus orifícios. O chefe desenrolou sua jaqueta para recuperar um frasco de fluido vermelho carmesim. A expressão de Ilan mudou quando ela viu o fluido vermelho. Seus olhos piscaram com intenção de matar por um momento. Ela teve que se forçar a suprimir suas emoções. Aurora Reviving Drug, uma droga de cura extremamente poderosa feita de extrato de medula óssea de sua irmã. O chefe derramou o fluido sobre o Nu.
O fluido infiltrou-se em seu corpo, e o que se seguiu a seguir só poderia ser chamado de milagroso. O número 1 começou a recuperar sua cor e suas feridas começaram a se regenerar. O dano em sua mandíbula foi revertido e membros começaram a se formar a partir de seus cotos. O número 1 de repente abriu os olhos. Seu rosto estava contorcido de agonia. 0, sublinhado. Você desbloqueou reputação com a facção da Organização Germinal. Sua reputação com a Organização Germinal caiu em 1000. Organização Germinal, odiado, traidor, sublinhado. Você ativou a missão classe A. Uma muda na sujeira. Sinopse da missão: liberdade não tem preço e você arriscou sua vida para conquistá-la, mas seus problemas ainda não acabaram. A organização colocou uma recompensa pela sua cabeça. Você será caçado pelo resto do dia. Você pode ter escapado, mas sua prisão simplesmente cresceu. Para obter a verdadeira liberdade, só existe um caminho. Você sabe o que fazer. Dica de missão: esta missão é uma missão de conquista. Você será recompensado com base na quantidade de dano e destruição que causará a organização. Taxa de realização atual: 0%. Nota: sua taxa de realização não pode ser corrigida. Sua taxa de realização pode cair. Você também pode optar por terminar a missão a qualquer momento. Se sua taxa de realização for inferior a 20%, você falhará na missão. Se sua taxa de realização for superior a 20%, você será recompensado com base em seu nível de realização. Macro 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 macro. De um modo geral, as missões de classe B e superiores eram missões principais relacionadas a eventos-chave. Na versão 1.0, o evento-chave no planeta Aquamarine foi o confronto entre as 6 nações e a Organização Germinal, e os jogadores tiveram a opção de escolher seu aliado. Pela memória de Anxiao, muitos jogadores se aliaram à Organização Germinal. Isso significava que ele teria que enfrentá-los eventualmente. Embora a Organização Germinal não tenha ganhado nem perdido, sofreu enormes perdas. Anxiao percebeu que teria que tomar cuidado com os concorrentes. Havia muitas facções lutando contra a Organização Germinal. Anxiao sentiu que ter que contribuir com 20% do dano total feito era pedir demais. Mesmo assim, ele aceitou a busca sem hesitação. Não havia mal nenhum em tentar. Esta é a linha principal da missão. Na versão 1.0, os eventos de Aquamarine eram fortemente centrados em torno da Organização Germinal. Já que Anxiao teria ficado mais forte no planeta de qualquer maneira, ele definitivamente se envolveria na guerra. Durante o processo de criação do personagem do Galaxy, o sistema pedia ao jogador para inserir suas preferências, como o tipo de planeta ou classe que eles gostariam. A partir de suas respostas, eles seriam enviados para um planeta que lhes convinha. Essa era uma característica fundamental do jogo e atraiu muitos jogadores. Algumas pessoas simplesmente gostavam de explorar o universo e vivenciar diferentes tipos de civilizações. Aquamarine era um planeta de ficção científica mais realista, no estilo de uma cidade, modelado a partir da própria Terra. A verdade é que Anxiao poderia simplesmente se esconder no deserto e esperar até que a Organização Germinal enfraquecesse. No entanto, embora isso garantisse sua segurança, ele não seria capaz de ficar mais forte. Quando a trama principal do planeta se desenrolasse, haveria um influxo de buscas e missões. Com o conhecimento de Anxiao sobre o jogo, ele obteve uma vantagem injusta. 3 dias depois, Anxiao finalmente emergiu da floresta. A floresta estava situada dentro do território de Star Dragon, o que tornou o fato da Organização Germinal ter ousado estabelecer uma base aqui bastante surpreendente. Talvez o lugar mais seguro seja onde o inimigo menos espera que eles estejam. Anxiao caminhou mais um pouco antes de ver os trilhos da ferrovia. Ele pulou em um trem de carga que estava a caminho para entregar gado para a capital ocidental. Como o deserto estava repleto de perigos e a guerra parecia que iria estourar a qualquer momento, a maioria das estradas públicas que conectam as cidades de Star Dragon foram bloqueadas. Os recursos foram transportados principalmente por frete. As cidades de Star Dragon foram todas cercadas por gigantescas cercas elétricas de metal. 2 dias depois, Anxiao avistou o cercado gigante através do vento em sua carruagem. Ele afastou as galinhas que saltavam ao seu redor para dar espaço para se levantar e dar uma olhada melhor. Star Dragon, o Eastern Capital. Divisão 13, aí vou eu. Coca do Odlidou. Capítulo 20. Entrada ilegal. Star Dragon, uma das 6 nações. A maioria da população do Star Dragon era composta de pessoas amarelas, e seu símbolo nacional era um dragão celestial. O sangue ruim entre o Star Dragon e a Organização Germinal pode ser rastreado até a Batalha de Andrea, onde a Organização Germinal havia conspirado com outros inimigos do Star Dragon para lançar ataques em grande escala em suas cidades durante o período crucial da guerra. As baixas chegaram a centenas de milhares, e Star Dragon foi forçado a convocar todas as suas forças. Naquela época, isso havia enfraquecido gravemente seu status como uma das 6 nações. Todas as cidades de Star Dragon eram protegidas por grandes cercas elétricas de arame farpado, e a única maneira de entrar em qualquer cidade era pelo portão principal. O trem de carga chegou à estação ferroviária a céu aberto conectada à entrada da cidade. A área era como uma base militar,
Havia bunkers e torres de vigia guardadas pelo exército. As tropas estavam posicionadas em cada esquina. Mais de 1000 andarilhos pousaram na praça da estação. Eles começaram a fazer fila para a inspeção. Somente aqueles que foram confirmados como não portadores de armas ou doenças infecciosas foram autorizados a entrar. Todas as 6 nações deram as boas-vindas aos errantes. A guerra causou falta de mão de obra e talento. Anchial precisava encontrar uma maneira de escapar da inspeção. A organização germinal havia oferecido uma recompensa por ele. Então as coisas poderiam dar errado se ele fosse reconhecido. Embora seu objetivo fosse entrar em contato com a Divisão 13, ele não podia correr o risco de ser exposto antes disso. Felizmente, existia uma maneira. De volta ao jogo, os jogadores que eram procurados por um país simplesmente tinham que pagar a um NPC contrabandista uma taxa para entrar furtivamente. Havia um homem muito discreto em um canto da estação. Ele não estava fazendo fila para entrar, nem parecia estar esperando por algo em particular. Esse homem era o líder do negócio de contrabando e, normalmente, ele atendia apenas as pessoas de confiança em sua rede. De repente, ele percebeu um homem de aparência frágil se aproximando dele. Não era outro senão Anchial. É seguro? Ele perguntou. O líder ergueu os olhos para Anchial. Era um rosto que ele não reconheceu. Seguro? O líder se fez de bobo. Vou pagar com isso? O suficiente? Anchial jogou sua mochila para o líder. Ele abriu a sacola para dar uma olhada dentro. Puta merda. Quantas armas? De qual sindicato esse jovem mestre é o chefe? Como as armas eram proibidas na capital ocidental, Anchial teve que se livrar delas de uma forma ou de outra. Chega, definitivamente é o suficiente. Onde você aprendeu sobre meu negócio? Ele perguntou curiosamente. Isso não é da sua conta. O líder não se ofendeu com Anchial. Ele sabia que tinha sido muito curioso em sua excitação. Ele se levantou e pediu a Anchial que o seguisse. Anchial foi conduzido a uma van estacionada em frente à estação. Já havia alguns passageiros a bordo e, quando ele chegou, tornou-se o centro das atenções. Anchial encontrou um lugar e sentou-se em silêncio. As janelas da van foram rebocadas com fita adesiva preta. A van os levaria a uma entrada lateral militar secreta. Desde que o preço fosse justo, o oficial responsável faria vista grossa. Um jovem baixinho estava sentado ao lado de Anchial. Entediado e vendo que Anchial parecia uma pessoa descontraída, o jovem falou com ele. Irmãozinho, sua primeira vez na capital ocidental? Anchial olhou para ele e respondeu. Sim, é. Como devo me dirigir a você? Magie. Você, Anchial. Ani, já que é sua primeira vez na capital ocidental, vou apresentá-la à cidade. A capital ocidental está dividida em 8 distritos. O distrito 1 é a sede do governo e onde residem os funcionários. Ninguém tem permissão para entrar lá. Cada um dos outros 7 distritos tem suas próprias atrações, mas todos são controlados secretamente por figurões do submundo. Lembre-se, nunca ofenda nenhum deles, ou você pode perder sua vida. Anchial suspirou interiormente. O submundo se referia a operações ilegais como drogas, prostituição, tráfico e mercenários. Esses figurões que Magia mencionou eram, na verdade, apenas rufiões pequenos. Magia estava claramente tentando se gabar. E o exército? Perguntou Anchial. E, o que eles podem fazer? Você espera que eles invadam os distritos? Meu primo é o braço direito de um dos chefes do submundo. Vim aqui para procurar. Tossir, ajudá-lo, gabou-se Magia. Uau, você é tão legal. Respondeu Anchial. Ser elogiado enviou Magia às nuvens. Claro, meu primo é uma figura e tanto na capital ocidental. Você já ouviu falar de seu grande nome, o Leopardo? Oh, certo, é a sua primeira vez aqui. Você está aqui para buscar refúgio com parentes? Não, vim procurar um emprego e me estabelecer. Anchial escolheu uma resposta aleatória. O que você me diz? Quer vir comigo? Siga meu irmão e você terá um futuro brilhante. Magia de repente ficou animada. Anchial rejeitou sua oferta, mas Magia não foi dissuadida facilmente. Deixe-me contar como é a vida comum na cidade. 2 palavras, pobreza e tristeza. Você quer comer comida estragada todos os dias? As 6 nações estão apenas fazendo um show para dar as boas-vindas a errantes como você. A verdade é que eles nem se importam com você. Se você me seguir, posso garantir que será bem alimentado pelo resto da vida. Não, obrigado. As repetidas recusas de Anchial claramente chatearam Magia. Idiota, você vai se arrepender disso. Não venha chorar para mim no futuro. Anchial ignorou o idiota e se afastou. Magia olhou para ele. Ponto. Um pouco depois, a van parou em frente ao que parecia ser um túnel fechado. Havia um oficial esperando por eles do outro lado da cerca no túnel. Ele abriu a passagem para deixá-los entrar ao receber o pagamento do líder. Siga o oficial. Ele o levará para os arredores da cidade. O oficial silenciosamente os conduziu pelo complexo. Quando eles finalmente saíram para o sol, eles foram recebidos por uma linha de arranha-céus à distância. Enquanto o grupo se dispersava, Magia olhou feio para Anchial mais uma vez antes de seguir seu caminho. Enquanto Anchial caminhava pelas ruas, ele percebeu que suas roupas esfarrapadas estavam chamando muita atenção. Sem dinheiro para matar a sede, ele teve que procurar um dispensário público de água. Tudo o que ele tinha em seu nome era um fedor de 7 dias. Claro, nada disso realmente representava um problema para ele. Ponto. Meia hora depois, Anchial saiu de um shopping usando uma camisa branca e calça preta. Havia um cigarro em sua boca. Sublinhado. Você desbloqueou uma nova habilidade, NV. 1. Roubar. Roubar, aumenta sua taxa de sucesso ao roubar. /vertical.
Em sua vida anterior, muitas habilidades da vida real tiveram uso prático no jogo. Por exemplo, alguém com histórico militar teria mais facilidade em entender as habilidades relacionadas ao tiro no jogo. Como diz o ditado, nunca se aprende muitos truques. Han Xiao só adquiriu habilidades em roubo como meio de autodefesa contra ladrões. Eu, um ladrão? Ei, não me acuse de roubar se você não tiver provas. Eu, o venerável Han, sou um cidadão respeitador da lei e amante do Estado. De volta ao ensino médio e ao ensino médio, sempre fui um aluno modelo. Eu estava entre os 3 primeiros a cada ano. As pessoas sempre me elogiavam por ser um jovem justo. Além disso, eu nunca tinha espiado uma garota antes, muito menos roubar. Por enquanto, tosse, estou apenas pedindo dinheiro emprestado de uma alma gêmea por desespero. Você me sente?